Boa noite a todos. Bem, irmãos, hoje nós trouxemos aqui um tema pronto para o céu, mas necessário na terra. Esse é o ensinamento que Paulo nos dá em Filipenses capítulo 1. Abram suas Bíblias, vamos dar uma olhada aqui a palavra de Deus. Estava observando uma coisa, nós celebramos festa natalina, nem tem na Bíblia isso aí. Diversas coisas que a gente faz aniversário na igreja, tudo, mas eu acho que a gente deveria propor, não sei se é a Associação Nacional, Estadual ou a igreja local, uma semana de conferência para a gente celebrar nossa salvação. A gente lembra de tanta coisa, né? Parece que a salvação é alguma coisa efêmera, que está lá distante, quando a gente devia, e esses cultos, a maioria deles, um joelho no chão, que foi um preço muito alto que foi pago para a nossa salvação. Pensando nisso, o apóstolo Paulo, nós temos aqui esse tema, lembrando que essa igreja foi fundada por ele. E eu queria dar uma repassada com os irmãos em Atos capítulo 16, rapidamente, viu? Porque eu trouxe aqui 1, 2, 3, 5 páginas, cada página 10 minutos. E eu queria dar uma passada aqui com os irmãos rapidamente em Atos 16, que é justamente o nascimento da igreja. A raiz, né? De onde tudo começou. Essa carta foi escrita 10 anos depois da fundação da igreja. Então demorou muito tempo. Então geralmente uma igreja, quando começa, ela precisa de 10 anos para começar a ter seus problemas. Até lá é só festa. Chega 10 anos, começa a ter algumas dificuldades. Pois bem, exatamente bateu aqui. Aqui no capítulo 16 de Atos, enquanto vocês estão olhando aí, eu quero só apresentar aqui Dona Débora, a Rosa de Saron, viu? É mole? Cada um tem sua Rosa de Saron, todo mundo acha a sua linda, mas a minha é a mais. Nós não vamos brigar, viu? Cada um tem a sua, nós não vamos brigar, né? Mas é a companheira aí de longos anos, tem muita paciência, é óbvio, né? Me dá muito trabalho, Então aqui no capítulo 16, quero dizer para os irmãos algumas observações. Por exemplo, antes do 16, no versículo 36 do capítulo anterior, do capítulo 15, nós temos aí, tinha acontecido em Jerusalém, um concílio, foi o primeiro grande concílio da igreja para resolver muitos problemas. Mas quando o concílio terminou, houve uma votação de alguns itens que os apóstolos, as lideranças, teriam que repassar esses itens para as igrejas. Aí olha ali o que Paulo fala aqui. Paulo era um missionário, vamos dizer assim, completo. Eu tenho uma inveja tão grande de Paulo. Tem gente que pensa que inveja é só coisa negativa. Eu invejo Paulo. Eu queria ser 10% do que Paulo foi. Está entendendo? Eu tenho inveja dele. Eu até acho que quando eu chegar no céu, vou pedir a Deus para morar na rua dele. Sabe para quê? Para a gente, às tardes, mas olha, que conversa, né? Às tardes a gente prosar um pouco. Tenho muita coisa para perguntar a ele, viu? Mas era uma bênção mesmo. Então veja aqui o pensamento de Paulo, a responsabilidade de Paulo, a preocupação dele com as igrejas. Ele diz o seguinte, no versículo 36. Alguns dias depois, 15 e 36, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos. Tá entendendo isso aí? Geralmente Paulo, ele fez 3 viagens missionárias. Eu vou já para o capítulo 16. Gostaria que você passasse o mapa aí para o seguinte. Pronto, então Paulo fez 3 grandes viagens missionárias. Todo mundo aqui já escutou sobre isso. Nas Bíblias tem no final, né? Os mapas e tal. Mas na primeira viagem de Paulo, aqui é a segunda. Na primeira viagem ele saiu de Antioquia, que era a igreja central de Antioquia, mas ele ficou aqui, nessa região, chamada Ásia Menor. Ele fundou algumas igrejas e
voltou para Jerusalém para dar uma satisfação, mas de novo para Antioquia. De Antioquia ele vai fazer essa segunda viagem, bem maior. Inclusive, ele vai sair, quando ele chega aqui em Troade, vai acontecer alguma coisa que nós vamos dar uma olhada um pouquinho aqui mais embaixo, no capítulo 16. Mas deixa eu ver aqui. E ele vai adentrar a Europa. Viagem muito longa naquela época, a Europa. E lá, a entrada da Europa é exatamente a cidade de Filipos, é onde nós estamos. E essa igreja nasceu, pode voltar para o tema, essa igreja nasceu debaixo de duas famílias. Então nós vamos ver aqui no capítulo 16, veja bem aí, tinha Paulo, Silas, mas também Paulo vai conseguir mais um membro para a sua comitiva, capítulo 16. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo. Timóteo quer dizer aquele que honra ou louva a Deus. Filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho. E assim por diante. Então Timóteo se agrega ao grupo. Então Paulo está lá, Troade, conforme o mapa nós vimos, e tinha alguns pensamentos de talvez voltar e ficar ali naquela região mesmo da Ásia Menor, fundando mais trabalho, revendo os irmãos, mas Deus tinha outro plano. Então ele diz aí no versículo 6, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Foram impedidos. Que impedimento foi esse? Como é que isso aconteceu? A Bíblia não revela. Eu entendo que foi uma palavra profética da época. A Bíblia ainda estava sendo dada, então ainda tinha os profetas, tá? Possivelmente um profeta se levantou e falou para ele não, que Deus tinha um plano diferente. Ele queria uma coisa e Deus queria outra. Então ele diz aí, tendo sido impedidos, na minha ótica, por uma mensagem profética, pelo Espírito Santo, de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito, lá vem de novo, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Ele sempre querendo fazer, e Deus tinha dando outro direcionamento. E tendo contornado Mísia, descer a Troade, que é aquela cidade que eu mostrei para vocês. Ok, à noite sobreveio a Paulo uma visão. Cuidado com visão. Isso aqui, nesse período, ainda tinha essas coisas aí. Então, visão, sonho, essas coisas, a gente tem que ter cuidado. Eu, pelo menos, quando sonho, é tudo o contrário. Vou lhe contar rapidamente aqui. Eu passei a noite sonhando que era Silvio Santos. Rapaz, é bom demais. Rico, cheio de dinheiro, e jogava aquilo. Sabe aquela zoadinha do avião? Tem... E o povo pulava ali. E eu rico, é muito bom ser rico. Não pense que é ruim, não. Se fosse ruim, Salomão teria sido pobre. E outras pessoas da Bíblia. O problema é a soberba, é amar o dinheiro. No auge da minha riqueza, Débora bateu na minha perna. Acorde e vai fazer o café. E eu fiquei pobre. Vou dizer uma coisa a você, eu passei o dia mal. Não pense que é brincadeira, não. Você ser pobre, ficar rico é uma coisa, mas ser rico, ficar pobre, eu nunca fui nada, né? Então, mas tinha um sonho. Então ele teve essa visão. E que visão era esta? Um varão macedônio, né? Um varão macedônio que possivelmente era o escritor do livro de Atos, Lucas, o escritor. Um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Foi daí que ele se destinou e chegou em Filipe, nessa palavra aqui. Então ele foi para lá. Quando eles chegaram em Filipe, nós já estamos aqui em Lídia, versículo 14, ele foi para uma região, tinha um rio
próximo à cidade, e tinha umas pessoas lá, umas mulheres estavam em oração, e ele resolveu ir pregar a palavra de Deus lá. Resultado: Lídia se converteu com sua família. Ela era uma mulher empreendedora. Quem acha que mulher é só para lavar louça? Não existe isso. Ela era uma empreendedora, trabalhava, etc. E então, a Bíblia diz aqui que ela se converte, sua casa também são batizados, etc. Prossegue o texto de Atos 16, e o próximo elemento aqui vai ser esse carcereiro. Teve um problema com a adivinhadora aí, Paulo foi em cima dela, né? Brecou, foi uma acusação feia. Como ela produzia, ela adivinhava tal, e dava lucro para os seus donos, vamos dizer assim. Eles partiram para cima de Paulo, entregaram Paulo, e Paulo foi preso aqui, terminou preso. Então, estava observando essa semana, quando o pastor me convidou para cá, eu digo, quem é que estava preso mesmo aqui? Paulo era o carcereiro. Está entendendo? Paulo era um homem de Deus. Ele estava passando por uma provação ali, mas aquilo tinha um escape. Quem era preso realmente era o carcereiro. Era o carcereiro. E Deus vai abrir o coração daquele homem. Ele já tinha feito algumas coisas, batido em Paulo, dado umas chicotadas aí. É ele que mais tarde, você conhece o texto, vai limpar as chicotadas que ele deu, passar óleo, leva Paulo para casa. A família faz aquela famosa pergunta, versículos 30 e 31, a pergunta mais importante da Bíblia, aquela mesma pergunta que o jovem fez para Jesus: que devo fazer para que seja salvo? E Paulo responde: crer no Senhor Jesus Cristo. Ele se converte, a família também são batizados. Resumo: nasce a igreja com duas famílias. E outras pessoas vão se converter, mas basicamente é isso aqui. Nasceu aquela igreja, uma igreja maravilhosa. Maravilhosa. Nós vamos voltar agora para Filipenses, foi só uma introdução. Filipenses capítulo 1. Nós não vamos ler esse capítulo não, porque ele é longo, mas nós vamos acompanhar algumas coisas aqui, etc. Né? Eu devo ter até 7h30. Aí. Então, Filipenses capítulo 1, nós temos agora Paulo, 10 anos depois desse evento, no início da igreja, escrevendo para a igreja. E o que é que ele vai falar? O resumo desse capítulo está lá para o final do capítulo, é Paulo se apresentando como um filho de Deus que ele estava preso em Roma e estava se apresentando como alguém que estava pronto para ir para o céu, como todos nós devemos estar. Mas ele também sabia que, mesmo pronto para o céu, ele sabia que Deus tinha um trabalho para ele ainda na terra. Alguns brincam dizendo: não, mas está vendo, ninguém quer morrer. Quem é que quer morrer aqui? Levanta a mão. Não tem que se internar, não é? Internar. Mas não há dúvida no texto bíblico de que o anseio dele, que o céu era a sua sedução. O céu era a sua sedução. Ele queria ir, mas ele era um homem de Deus, ele sabia perfeitamente o que Deus tinha para ele. Ainda era necessário que ele continuasse aqui por um tempo, mas ele vai ser sacrificado depois. Então, nós encontramos aqui nos primeiros versículos, nos 11 primeiros versículos, nós encontramos aqui que Paulo, que estava pronto para o céu, mas necessário na terra, enquanto ele estava aqui, ele se alegrava, nesses 11 primeiros versículos, com a participação da igreja na pregação do Evangelho. Paulo não estava só. Pastor nenhum faz trabalho na igreja só. Entendeu? E você não foi salvo também para vir para pegar a sua Bíblia em casa, chegar na cadeirinha, ficar aí, terminar o culto, voltar para lá. Não, você tem que trabalhar também. Olha, não existe. Logo aqui no início dessa carta, eu quero chamar a sua atenção para uma palavrinha que tem aqui, que diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos
Se você quiser ser alguma coisa para Deus, está aqui a palavra. Seja um PhD, um especialista em servir. Em servir. Eu estou lembrando aqui, enquanto estou lendo aqui, se preocupe não que eu fiz medo a vocês, mas eu sigo o horário da igreja. Estava olhando aqui, pensando quando Moisés chegou no final da vida dele, e ele, por uma pequena desobediência a Deus, ele não pôde adentrar Canaã. Vocês sabem do texto lá no início de Josué, ele morreu. Josué morreu. E Deus chama, aliás, Moisés morreu, Deus chama Josué e diz assim: Josué, meu servo Moisés. Há uma diferença entre eu dizer, não, eu sou um servo, e Deus dizer, ele é um servo. Há uma diferença muito grande. Quando eu tenho que dizer o que eu sou, já está errado. As pessoas precisam ver. Olha que eu sou meio antigo já. Você olha para a minha cara, eu não passo nem mais em espelho, de frente a espelho. Quando tem um espelho lá em casa, no corredor, tamanho do corredor, eu passo assim. Não tenho mais coragem de olhar. Antes eu tinha, né? Porque o espelho mostra quem a pessoa é. Eu tento, às vezes, fico lá de frente a ele, faço um jeito, faço o outro, mas não tem jeito. É aquilo mesmo. Então eu sou intrigado do espelho. Mas então, vamos nos conscientizar do seguinte, resumindo aqui, não existe no mundo nada mais importante para um cristão do que ser um servo de Deus. Servo de Deus. Um dia você vai chegar lá, né, e você não vai se preocupar, que ele não vai perguntar assim, você tinha quantas granjas? Né? Você recebia quanto de salário por mês? Você tinha quantos carros? Seus carros novos? Não vai perguntar por nada disso não, meu. O que ele quer saber é quem foi você. O livro vai abrir para ver sua ficha. Como crente, o que você fez. Se foi um servo realmente. Fico pensando aqui em Paulo quando diz, nós conhecemos perfeitamente algumas coisas, algumas posições de Paulo. Por exemplo, Paulo, quando a gente chega em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, Paulo diz lá que entre os pecadores, ele era o quê? O principal, numa versão ou maior na outra. Imagine que Paulo dissesse, não, entre os pecadores eu sou o melhor. Eu não queria nem saber disso aqui. Cada um aqui tem que saber que você é o pior. É o pior. Deus conhece a vida da gente. E o que aconteceu? Então, colocando Paulo, se tivesse uma fila de salvação, Paulo, na minha cabeça e na sua, iria ficar lá no final. E a salvação se acabava antes dele chegar. Mas não é assim. O amor de Deus é muito grande. E ele nos alcançou. Então Paulo diz, entre os pecadores eu sou o principal, o maior. Paulo era um grande homem. Eu tenho inveja dele. Pode espalhar isso por aí. Mas também ele disse que entre os apóstolos, ele era o menor dos apóstolos. Agora eu lhe pergunto, ele era o menor dos apóstolos? Está compreendendo? Ele tinha que se considerar, mas nós sabemos que ele foi o maior, depois de Cristo, é o maior personagem da história da igreja, é Paulo. Cujo nome, antes, Saulo, significava grande. Passou a adotar o nome de Paulo, o nome grego de Paulo, que significa pequeno. Até nisso ele era grande. Está compreendendo? Mas ele diz que entre os pecadores ele era o principal, o maior, entre os apóstolos ele era o maior, aliás, o menor, e entre os crentes, Efésios capítulo 3, versículo 8, ele também diz, o menor entre os santos. Então, isso aqui é um servo. De lá, documento, servo de Deus, não tem coisa mais importante. Invista sua vida para ele. Coloque sua mente. Nós estamos aqui, Paulo disse, olha, eu estou pronto, mas eu sei que ainda tem um trabalho para fazer. Coloque sua mente naquilo que é sublime, maior.
que tem valor eterno. Se preocupe não que nós vamos viver aqui 70, já estou com 70. Estou perto já, olho para frente, então desce. Eu ainda vou tomar uma injeção na testa para viver mais. Mas então, nós, de qualquer forma, nós vamos passar. Estamos aqui num tempo que Deus tem determinado, uns 80, outros 70, outros 20, mas todos nós iremos. Agora, nossa concentração deve ser o lugar mais especial que existe. Um dia nós chegaremos lá e Cristo vai estar nos esperando. Então aqui no capítulo 1, até o versículo 11, nós temos Paulo feliz, porque ele contava com aquela igreja, ele ensinou a igreja estava operante. Voltemos aí para o capítulo 1, quando ele diz, versículo 3, vou dar uns pulinhos aqui, viu? Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Paulo tinha aqueles irmãos, aquela igreja na mente. Por eles orava, dia e noite. Não sei que espécie de agenda ele tinha, mas ele tinha. Que ele diz até que até sabe pelos nomes das pessoas. Então, ele tinha aqueles irmãos na mente. No versículo 7, diz aí, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós. Feliz, contando com aquela igreja, né? Fiel. Ele diz, aliás, é justo, não sei se é a sua versão, é igual. É justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. Primeiramente, Paulo tinha aquela igreja onde? Na mente. Mas tinha aquela igreja guardada no seu coração. Isso é ser pastor. Tem pastor que uma igreja aí, qualquer igreja oferece 2 mil, ele ganha 5 mil aqui. Você deve ganhar mais, né? Mas vamos imaginar, ele ganha 5 aqui, aí a igreja oferece mais 2. Tem pastor que muda por isso. Então não bate. Igreja tem que estar no coração da pessoa. Então ele diz aí, vos trago no coração. Versículo 11, ele diz, versículo 9, aliás, desculpe. E também faço esta oração, que é o vosso amor. Paulo tinha aqueles irmãos na mente. Paulo tinha aqueles irmãos no coração. Mas Paulo tinha aqueles irmãos em suas orações. Suas orações. Eita, Paulo velho de guerra, né? Paulo velho de guerra. Como eu tenho inveja de você. Até porque nunca vou chegar perto dele. Então nós temos aí Paulo feliz, agradecendo a Deus, porque contava com o trabalho daquela igreja. É só você ler o texto todo que você vai verificar isso aí. Mas dando prosseguimento aqui, nós vamos verificar mais algumas coisas. Versículos de 12 a 18, nós temos aí que, mesmo ele estando pronto para o céu, sabendo que era necessário ainda na terra, durante seu tempo que ainda restava, ele se alegrava com o progresso, o avanço do Evangelho, 12 em diante. Diz o seguinte, a palavra de Deus, 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Perseguição. As igrejas que são mais perseguidas são as que mais crescem. Teve um pastor que veio da África para cá, acho que circulou muito aí eu guardei o vídeo. Ele foi questionado o que é que achou da igreja brasileira. Ele baixou a cabeça, envergonhado.
E eu tive que engolir seco aquilo ali. Ele disse que aqui, irmãos, a gente, às vezes até para vir para a igreja dá trabalho. A igreja fica como um shopping assim, no final de semana. Ah, hoje é domingo. Se arruma, vamos para a igreja. Durante a semana, Deus, você aguenta aí. Olha, Deus é amor, mas não abuse. Não abuse do amor dele, não abuse da sua misericórdia. Sei que ela dura para sempre, mas não abuse. E muitos têm viajado antecipadamente por abusar de Deus, do amor de Deus. E ele mostra aqui que a sua situação contribuía para o progresso do Evangelho. Quando eu me converti, termina aqui, olha o culto aqui. Tá, oh, beleza. Quando eu me converti, eu bem novo na fé ainda, a gente fazia um culto na feira lá em Caicó. Tinha umas moças, umas jovenzinhas lá, e a gente, alguns rapazes, uns 8 rapazes, tudo metido bonito, ficava feio, rapaz. Mas tudo bonitão lá. E a gente ia fazer culto na feira. Era muito atrevimento, né? Pois eu não levei uma laranjada na cabeça. Laranjada, peraí, não foi a garrafa não, foi a laranja mesmo. Aquela que chega durinha ainda. Eu vi quando o camarada por trás de uma como jogou, ainda tentei me baixar, mas livrei só a cara. Não é coisa boa não. Sentei ali, ó. Mas você sabe que aquilo me deu uma alegria. E ele jogou em mim, porque eu estou pregando o Evangelho. Aquilo me deu forças, eu não fiquei lá me lastimando, coitado do Tenório, fizeram isso com ele, não. Muito mais sofreu Cristo, muito mais sofreu Paulo e outros. Quem sou eu? Para não participar um pouquinho do sofrimento também, né? Então, contribuído, versículo 12. Muitos vieram a conhecer a verdade. Os irmãos se estimularam, versículo 14, com aquela situação. Porque eles sabiam, eles foram doutrinados, eles sabiam que como filhos de Deus, nós somos sujeitos a isso. Cristo disse, no mundo tereis aflições. Mas não ficou só nisso, ele estende bom ânimo. Eu venci o mundo, então ele está com a gente, mesmo a gente da nossa ruindadezinha, nos nossos gostos, enjoados às vezes para fazer as coisas, não dá certo. No meu primeiro emprego na igreja foi zelador da igreja, porque a moça não quis, naquele tempo não tinha pagamento de zelador não, hoje tem, não sei se como é aqui não, mas tem. Era eleito, ela foi eleita, não aceitou. Eu perguntei, eu tinha 3 meses no Evangelho, eu posso fazer? Pode. Passei o ano todinho cuidando da igreja, eram bancos pesados, eu não tinha força para, não tenho ainda hoje. Mas aqueles bancos ali, quando ia ter eventos, a gente limpava, eu montava uma equipe, limpava por cima e não deixava a casa de aranha embaixo. Está entendendo? Virava o banco, era tudo limpo. Tem que ser assim. Tudo limpo. Então, todas essas coisas, Paulo vai dizer, contribuíram para o progresso do Evangelho. Ele disse, assim eu me regozijo, versículo 18. Me regozijo. Teve uma família de missionários que idos passados, eu vi um filme aí, eles vieram para trabalhar na Amazônia, numa tribo, perto de uma tribo lá, depois mataram o homem, o missionário, ficou só a esposa e tal. Mais tarde um filho, parece, só sobrou um filho, parece. Vocês viram isso aí. Mais tarde o filho pregou para esse, veio também como missionário, pregou para o índio que matou o pai. Mola um negócio desse. Ele se converteu, o missionário levou o índio para os Estados Unidos para mostrar o poder de Deus na vida de uma pessoa. É por isso que eu falei no início que a gente devia passar uma semana numa grande conferência, cada igreja, agradecendo a Deus pelo que Cristo fez por a gente. Somos ingratos. Somos ingratos. Aquele que tudo fez por a gente, somos ingratos.
estou cobrando ninguém não, isso é só um pensamento pessoal. Então, Paulo, durante o tempo que ele estava aqui ainda, ele estava pronto para o céu, mas sabia que Deus ainda tinha trabalho para ele aqui. Durante esse tempo, Paulo se alegrava também, porque ele fez com que os irmãos entendessem a preciosidade do Evangelho. Olha, quando chegar o nosso momento final, eu vou lhe dizer uma coisa: nós vamos ter de nos arrepender de muitas coisas, mas tem uma que você não vai se arrepender. É o que você fez para Deus. Você não vai se arrepender. Não vai. O que você investiu, mas outras coisas você vai. E se você negligenciou, você vai também sofrer. É salvo. Tem um irmão lá na igreja que diz: não, eu já estou salvo mesmo. Tá bom, se Deus me botar lá na última rua, na última casinha mais pobrezinha que eu digo: irmão, você não está lendo nem a Bíblia, não tem casa pobre lá, não, é só mansão. João 14 fala em mansões celestiais. Acaba ruim de Bíblia, né? Acaba ruim de Bíblia. Mas o Evangelho é precioso. Está falando aqui que eu não sei mais nem quanto tempo eu tenho no Evangelho. Desde 69 para cá. Muita gente aqui não sabia nem se vinha para cá, né? Se existir. E eu já estava lá na batalha, viu? Na batalha. Não tenho nada a reclamar do Evangelho, nem de Deus, nem de Cristo. Eu tenho de reclamar de mim. Negligências, faltas, isso aí é verdade, mas dele não. Da parte dele para cá, tudo tranquilo. Então, versículos de 19 a 26 aqui é onde nasce essa temática. Paulo, pronto para o céu, mas necessário na terra. Espero que cada um de nós sejamos assim também. Estejamos prontos para o céu, mas que Deus olhe para cada um da gente e diga: eu preciso dele. Ele vai passar mais 30 anos aí. Eu ia levar agora, mas vou dar mais 30 para ele. Paulo dizia, versículo 21, sobre o viver, ele diz: porque para mim o viver é Cristo. Para Paulo, viver é Cristo. Cristo é para ser tudo na vida da gente. Paulo sabia o significado do Calvário. Ele sentiu também as dores depois que creu. Ele compreendeu perfeitamente o preço. E então ele sabia que servir a Cristo era o maior investimento que um cristão, que um ser vivo pode fazer. Aí ele chegou e disse: para mim, o viver é Cristo. Quer dizer, Cristo é tudo para mim. Não é só cantar corinho, não. Hino. É você falar, aliás, nem precisar falar, mas Deus olhar para você, Cristo olhar para você e Ele assinar embaixo. Não precisa falar, não. Antigamente os crentes eram conhecidos até pela roupa. Eu já cheguei aqui, irmão disse: cadê a gravata? Só Jesus vinha de saia para cá. Eu não entendo Jesus chegar todo de paletó, não, aquele paletó bonitão não, viu? Mas tudo bem. Mas nada é mais importante. E antigamente, quando passava um crente assim na rua, eita tempo, eu tenho saudade de algumas coisas. O incrédulo olhava e dizia: ele é um crente. Lá vai um filho de Deus. Pelo comportamento, até pela vestimenta também, etc. Tanta coisa, né? Mas tinha aquela vida, né? Todo mundo sabia, via aquilo ali. Dava para ver aquele diferencial. Hoje em dia o camarada chega crente, conversando cheio de besteira, não sabe 5 versículos decorados,
Aí chega para o pecador e diz, eu sou um crente. Ele olha para ele assim, às vezes dá vontade de rir. Não acredita. Você falando, ele não acredita. Quando antigamente ele olhava e dizia, ele é. Para Paulo, Cristo era tudo. Os irmãos sabem que no caminho de Damasco, Atos 9, aquela viagem que Paulo fez, aliás, Saulo, né? Viajando para Damasco, cheio de ira, de ódio, com cartas para até matar, se fosse necessário, os irmãos. Ele não sabia o que Deus tinha preparado para ele, não. Aquele super-homem, Tarzan, Rambo, né? O Rambo. Tão poderoso ele se achava. Quando Deus disse Saulo, ele meteu a cara no chão. Está aí. Deus transforma a vida daquele homem e o que acontece? O que acontece? Aquele que era o maior problema torna-se a maior bênção. Lavado pelo sangue de Cristo. Ele compreendeu isso. Aquele que era a maior ameaça para a igreja torna-se o maior instrumento, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Aquele que era o maior opositor do cristianismo se torna o seu maior teólogo, defensor, apanhando, sofrendo. Aquele que considerava os gentios indignos da salvação, era só para os judeus, Deus o transformou, foi enviado para pregar para os gentios. Como eu falei no início, se tivesse a fila da salvação, a gente, pela maneira como Paulo era, a gente colocava Paulo lá no final, porque ele se acha melhor do que Paulo, sabe? Mas que ele não seria salvo porque esgotava o número, viu? E ele ficaria perdido na nossa cabeça. Mas Deus não. Deus, quando providenciou a nossa salvação, em João capítulo 3, o texto mais conhecido da igreja, João 3:3, abra só um pouquinho, só para ver uma curiosidade aqui. Vamos ligeirinho, que é para ele não achar o versículo aí, viu? João 3:3, foi aquele encontro, né? Mas ele é ligeiro. Foi aquele encontro. Presta atenção, uma palavrinha só que tem nesse versículo. Nicodemos chegou para Jesus. Na verdade, Nicodemos tinha uma fome de salvação. Ele usou muitas palavras, porque ele era intelectual também, conhecia a lei, mas Jesus vai profundamente no versículo 3, ele diz, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo que, se alguém não nascer, olha essa palavrinha de novo que tem aí, essa palavrinha de novo, que você está vendo aí, é uma palavrinha grega. Eu estudei grego, mas eu não sei grego não, nem gosto que pregador use palavra em grego. Eu vi um pregador dizendo para a gente, quando você notar um pregador falando muito grego, ele não sabe, então não quero falar, viu? Mas essa palavrinha significa, que você tem aí, de novo, significa de cima. A tradução, eu não vou dizer a tradução mais correta, talvez você até tenha essa tradução aí, mas uma tradução que mais mostra realmente a verdade bíblica é de cima, nascer de cima, porque a salvação vem de Deus. Então quando ele diz, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de cima, porque aqui não tem como, né? De cima não pode ver o reino de Deus. Por isso que Paulo, compreendendo isso aí mais tarde, ele diz, para mim viver é Cristo. E ele diz ainda no 21, morrer é lucro, é ganho.
Paulo não tinha saudade do mundo, não. Ele estava seduzido pela eternidade. Ele estava absolutamente pronto. Mas ele tinha um trabalho aqui na terra. Então, não é saudade de ficar aqui, de querer ficar aqui, não. Saudade é uma coisa complexa. Não sei se você aqui já teve uma grande saudade. Mas é um misto de tristeza, apesar da palavra ser bonita, saudade, né? Mas é um misto de tristeza que é difícil de preencher. Outro dia eu estava lá em casa e quando chegou no dia da morte do meu filho, o Jonatas, não sei se alguém chegou a conhecê-lo aqui, então toda vida que chega aquele dia é uma tribulação. É uma tribulação, não tenho como... eu meto logo no Facebook, no Instagram, porque é uma maneira de eu extravasar aquilo ali. Mas eu sei que ele está bem, entendeu? Agora, tem dia que eu fico lá em casa e digo, ele vai entrar na porta. Mas não vai. Ele está no céu. Eu peguei um estudo dele no livro, que ele tem uma página no livro, aí ele... o livrinho falando, aí ele botou um traço assim. Aí lá no final ele sublinhou. Alguma coisa assim, meu destino é o céu, alguma coisa assim, eu morri. Mas ao mesmo tempo eu tenho essa consolação. Mas a saudade deve ser uma saudade boa. Não de ficar neste mundo apenas por ficar. Porque vai dia, vem dia, Deus vai te levar, vai me levar, e assim. Então Paulo tinha um aperto dentro dele para sobressair. E ele diz claramente no versículo 23 aqui, está perto, viu? Não se aperrei não, que eu estou encerrando. Versículo 23 ele diz, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Essa palavra incomparavelmente melhor, é por isso que eu entendo que ele tinha ampla certeza de que estava pronto para o céu, mas ao mesmo tempo também ele tinha ampla convicção de que Deus tinha ainda um projeto para ele aqui. Então ele vivia esse dilema, na realidade esse dilema, seduzido pelo céu, mas com as obrigações aqui na terra. A minha versão, que é atualizada, uso a palavra constrangido. E talvez na sua, usa a palavra em aperto. Mesma coisa. Esse vou ou não vou. Então deixa com Deus isso aí. E para encerrar aqui, que é Paulo ainda, durante seu tempo, ele se alegrou e ensinou e chamou a atenção para a grande necessidade que temos, versículo 27 a 30, de viver uma vida digna do Evangelho do Reino de Deus. Não permita que sua vida seja pedra de tropeço para ninguém. Nem para a salvação de um pecador, nem para a vida espiritual de um crente. Você não tem esse direito. Você tem que beneficiar, você tem que lutar para beneficiar a vida de qualquer um. Então, ele diz, versículo 27, um dos grandes versículos das Escrituras, viu? Vivei acima de tudo, não é de qualquer jeito, acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Modo digno do Evangelho. De Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica.
Como Paulo teve seu caminho de Damasco, cada um de nós tivemos o mesmo. Cada um à sua maneira. Uma palavrinha sobre o meu, fui evangelizado por um xará. Para quem não sabe, eu não gosto nem de dizer meu nome, que é muito bonito, você pode querer botar no seu filho, é Sebastião, viu? Ninguém bota mais não, tá em extinção. Mas então o meu xará, ele me evangelizou. Ele me evangelizou e graças a Deus ele não desistiu, porque eu fiz tudo o que podia para ele desistir de mim. Tudo que você puder imaginar. Ele não desistiu. Depois de algum tempo, eu prometi finalmente a ele. Ele disse, quarta-feira eu vou passar para a gente ir para o culto de oração. Eu digo, pode passar que eu vou. Mas eu não. Quando eu lembrei que ele vinha me esconder por trás de uma porta, eu era muito fino, a porta quase bate na parede. Entre a porta e a parede. E meu irmão, eu combinei com ele, eu digo, vou lhe dar 10 cruzeiros naquele tempo. Você diga a ele que eu não estou. Aí ele, 7h30, a igreja era perto. Aí eu olhei para o Benedito, que era meu irmão, era Sebastião, Severino e Benedito, 3 irmãos. O Benedito olhou para mim assim, eu digo, pronto, vai me entregar, coração. E eu mentindo e ele mentindo também. Aí sabe, finalmente ele disse, seu Sebastião, o Tenório, o Sebastião disse que foi lá na rua e não vai hoje não. Sabe o que foi que ele pegou? Esse aqui, onde passarás a eternidade? Entregou um para mim, outro para meu irmão. Entregue para ele aí que eu sei que ele está aí dentro. É mole? A experiência. E aquilo ali foi uma punhalada. No domingo, 15 dias depois, no domingo, saí de casa com Sebastião para a igreja. Até hoje. Nosso Deus, agradecemos pela oportunidade de passarmos esse tempo aqui com os irmãos, pedimos suas bênçãos para a igreja, o pastor está lá na sua conferência, também nossa igreja lá, os irmãos, abençoe essa semana, nos dê uma noite de paz e de atividades durante esta semana, que possamos ser, como Paulo, estarmos prontos para os céus, para o céu, mas necessário ainda aqui na terra para fazer a sua obra. Abençoe cada um, nós oramos em nome de Jesus. Amém.